Meus queridos, eu gostaria apenas de relembrar rapidamente o que o nosso irmão professor Vinícius falou no domingo passado, dada a importância do assunto. No título do capítulo que ele estava tratando é sobre a cultura centrada em Jesus, a cultura da igreja. E quando ele falou em cultura de modo geral também, ele queria se referir também à cultura interna na igreja, ok? Então nós temos uma cultura dentro da igreja. Uma pessoa que não conhece uma igreja evangélica, que nunca entrou numa igreja evangélica, numa igreja presbiteriana talvez, também, pode estranhar alguns termos, algumas palavras, isso é que chama, é cultura, né? Então nós temos algumas coisas que as pessoas desconhecem, não entendem, né? Pessoas que nunca entrou numa igreja, pode estranhar alguns detalhes do templo, pode estranhar a nossa forma de falar, enfim, uma série de coisas. Então, a igreja tem uma cultura, tá? A igreja tem uma cultura. Então, e o desafio que nós temos é que a cultura da igreja seja transformada pelo Evangelho. Esse é o grande desafio, a cultura interna da igreja. A gente não percebe, mas como que a igreja mudou desde o tempo da reforma para cá, né? Eu lembro que no início dos anos 80, quando eu me converti em 81, né, usar uma guitarra dentro da igreja era um absurdo, né? Ter uma bateria dentro da igreja é um absurdo, né, em 81. Então a cultura da igreja vai mudando, e nós precisamos entender a nossa cultura e ver o que há de errado dentro da nossa cultura, reafirmar aquilo que é bom e transformar aquilo que precisa melhorar, né? Então, para que a igreja viva como uma criatura da palavra, é o título do nosso livro, saudável e vibrante, devemos rever a cultura dentro dela, às vezes afirmando, às vezes agitando, às vezes transformando. E o Vinícius trouxe para a gente essa ideia aí da estrutura de uma casa, né? Como é que se dá a cultura de uma igreja? Como fosse a estrutura de uma casa. Nós temos o alicerce da casa, nós temos a arquitetura da casa, nós temos o acabamento da casa, a ornamentação da casa. Então, na casa, você primeiro faz a fundação, né? O pessoal que entende aí, o Fábio, que entende esse assunto aí, de engenharia, né? Nós temos ali a fundação da casa, o alicerce. Então, nessa visão da estrutura de casa, o alicerce seria a teologia, tá? E depois nós temos a arquitetura, que são as paredes, né? Quantos cômodos vai ter a casa, se vai ter sala, se vai ter home, se vai ter uma biblioteca, se a casa vai ser 2 pavimentos, um pavimento assim assado, se tem garagem subterrânea. Então, a arquitetura da casa, como é que vai ser? Seria a filosofia na igreja, né? Dentro dessa questão da cultura dentro da igreja. E o acabamento, ou a ornamentação, né? Seria a prática. E aí nós temos o que significa cada um desses pontos aí. Primeiro, o alicerce teológico. O que a igreja pensa sobre Deus? Faz parte da cultura da igreja. O que a igreja pensa sobre Deus? Da vontade de Deus, o que Ele quer, o que Ele é, né? E todos os desdobramentos que tem sobre isso. Depois, a filosofia que diz respeito à filosofia de ministério da igreja. O que a igreja pensa sobre o ministério? O que nós pensamos sobre, por exemplo, pequenos grupos? É importante? Não é importante? Por que é importante? Se não é importante? Por que nós pensamos sobre missões, a respeito de missões? É importante ter missões na igreja? Não é? Como fazer essas coisas tudo, né? Então, a filosofia de ministério e a prática de ministério, que é o que a igreja realmente faz. Então, cada membro, cada líder da igreja precisa agir intencionalmente, nesse processo de transformação cultural dentro da igreja, formando uma cultura centrada no Evangelho. Ok? Então,
Então, esses 3 pontos, alicerce teológico, filosofia de ministério, prática de ministério, é algo que nós precisamos pensar em termos macros dentro da igreja e trazer para a nossa realidade. A cultura é uma questão tão interessante, como que ela afeta a igreja. Por exemplo, existe uma cultura dentro da igreja presbiteriana, que é a cultura de que eu já estou salvo, eu já sou eleito, estou salvo. Essa cultura, ela pode ser boa e pode ser ruim. A partir do momento que a pessoa entende realmente os desdobramentos do que significa ser salvo e ser eleito, né? Se ela não compreendeu realmente o que isso significa, vida com Deus, então ela pode se acomodar e achar que está salvo e ser uma pessoa que não faz nada pelo Evangelho. Esse é um problema da cultura do já estou salvo. Então, nesse sentido, essa cultura, ela precisa ser transformada, né? Então, esse é um exemplo para vocês terem uma ideia da questão cultural dentro da igreja. E tem vários aspectos dentro da igreja que nós precisamos estar prestando atenção. Muitas coisas. Então, desse domingo, a partir de hoje e os próximos domingos, nós estaremos falando sobre essa cultura dentro da igreja. Hoje vamos falar sobre o alicerce, e os próximos domingos estaremos falando então sobre filosofia de ministério e, por fim, sobre prática de ministério, tá? Essas são nós estaremos desdobramento, o entendimento mais aprofundado a respeito disso tudo. Então, o fato de uma igreja falar sobre graça não significa que a sua cultura está cheia de graça. Às vezes nós falamos coisas, mas nós não a compreendemos e nós não a internalizamos e não a vivenciamos. Então, isso tudo faz parte da cultura e nós necessitamos de uma cultura coerente e consistente com a mensagem do Evangelho, tá? E isso tudo, irmãos, está relacionado à nossa questão pessoal de cada um de nós. Às vezes a gente confunde espiritualidade com religiosidade, com religião. Espiritualidade com religião. Eu gosto sempre de citar esse exemplo de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, em que no momento Jesus fala que a gente deve ser sal da terra e luz do mundo, tá? E lá no capítulo 6 ele fala a respeito da nossa justiça religiosa, né? Sobre oração, sobre jejum, sobre dar esmolas, essas coisas todas. E Jesus fala: olha, a tua mão direita não pode saber o que está fazendo, ok? Ou seja, quando se diz a respeito à religião, a coisa entre você e Deus, as outras pessoas não precisam saber, né? Quando se diz respeito ao testemunho do Evangelho, os outros precisam saber. Você tem que agir intencionalmente. Então, por isso que cada líder, cada membro da igreja tem que agir intencionalmente nesse processo de transformação cultural. E aí que nós vamos especialmente para a nossa aula de hoje, nós queremos falar sobre o alicerce. Qual é esse alicerce? O alicerce é a pregação da palavra. A pregação da palavra é o que os reformadores colocavam, 2 pontos importantes na igreja, que fazia da igreja realmente uma igreja verdadeira, uma igreja saudável. Era isso que os reformadores colocavam. Primeiro, era a questão da centralidade da palavra, centralidade do Evangelho, da pregação da palavra. E segundo, a ministração da Santa Ceia e do batismo, né? Então, essas 2 coisas eram
de suma importância para a igreja. Lucas, aqui nós temos alguns textos da Bíblia, peguei só alguns. Lucas 9:2, Jesus falando, Lucas comentando, também os enviou os discípulos, a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, pregar o reino de Deus. Então, às vezes fala sobre pregar o reino de Deus. No próximo versículo, na Isaías 6:31, fala pregar boas novas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Jesus citou isso em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4 ou 5 de Lucas, ele citou esse verso de Isaías. E disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então aqui nós temos que pregar o Evangelho. Antes nós temos que pregar o reino de Deus, pregar boas novas, pregar o Evangelho. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, aqui já é pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum. Mais um texto. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Então a pregação da palavra e o ensino centrados no Evangelho deveriam invadir cada aspecto da igreja, a pregação. E aqui a gente colocou pregação e ensino, que é uma citação do livro, a pregação e ensino, porque na Bíblia, pregar e ensinar são intercambiáveis, ok? Às vezes a gente faz essa distinção. Sim, hoje, na atualidade, eu faço essa distinção. Então, quando se fala em pregação, é aquela mensagem que o pastor vem no culto e prega, e o ensino é aquilo que vai na escola dominical. Mas, na verdade, na Bíblia, as duas coisas são meio que, como se fosse uma só. Não existe essa separação, assim, muito clara disso aí, Você sentar no banco para ensinar, ou para ouvir um ensinamento, ou sentar para ouvir uma pregação. Então, é como se fosse a mesma coisa. Então, está presente em cada faceta da vida, deve estar presente em cada faceta da vida, desde as aulas da escola dominical, passando pelo louvor, até os pequenos grupos. Então, a gente precisa ensinar e pregar e ensinar. É isso que é feito na igreja, o tempo todo. O tempo todo. Em todas as áreas da igreja, precisamos estar com... Então, a base da nossa pregação é o quê? Vocês já sabem. É a Escritura, E a Escritura não é um manual de autoajuda, que muitos usam por aí, Nós temos usado muitas as Escrituras pensando, obviamente, a Bíblia tem muito a falar a respeito dos nossos problemas pessoais, mas a Bíblia é muito mais do que isso, gente. E também não é um manual de coaching, porque tem gente usando a Bíblia agora para fazer coaching, impressionante, virou moda. Então não é o manual de coaching. E olha só, assim como Jerusalém era o centro da formação cultural do povo de judeu, e a lei era a norma da cultura, assim também a pregação deve ser o alicerce da formação cultural da igreja. Se a gente for lembrar de Esdras e Neemias, o que nós temos em Esdras e Neemias? Vocês que talvez não estejam lembrados, em Esdras nós temos o relato da reconstrução do templo, depois que o povo judeu, Reino do Sul, foi levado cativo. Então nós temos ali Zorobabel, retornando primeiro, e depois o Esdras fazendo o trabalho então da reconstrução do templo de Jerusalém. E em Neemias nós temos a reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução dos templos e reconstrução dos muros. O povo estava exilado,
e a situação era vexatória, vergonhosa. Em Esdras, se você for ler, você vai ver uma história muito triste da situação cultural que vivia o povo. Olha só a questão da cultura ali em Esdras. O povo se afastou da palavra de Deus, né? Já não estava vendo os cultos normais, não estava vendo os sacrifícios no templo. Então Esdras foi lá para restabelecer o funcionamento do templo. Mas o povo já havia se misturado com os estrangeiros. Então, imagina só, haviam então os casamentos dos judeus com não judeus, ok? Com o povo da região ali. E em determinada situação lá em Esdras, o que eles têm que fazer? Imagine. Tiveram que largar suas mulheres. Tiveram que deixar as esposas estrangeiras. Irmãos, foi um chororô. Está lá em Esdras, só ler. Veja, irmãos, como é que a cultura, uma coisa que é muito importante a gente entender no Antigo Testamento, o cuidado de Deus em preservar a cultura centrada no Evangelho. Mas como no Evangelho, Fernando, se não existia Evangelho? A gente vai ver isso mais na frente aqui daqui a pouco. O Antigo Testamento, irmãos, está encharcado de Evangelho. Encharcado. Se a gente começar a ler a Bíblia de uma forma diferente, com a visão a partir do reino de Deus, vamos compreender como está. Então, ali em Jerusalém, nós vemos Jerusalém como um centro de formação cultural, e o templo como ali o meio pelo qual o povo iria adorar a Deus. Então formava toda aquela cultura. O povo tinha perdido tudo, tinha abandonado tudo, a ponto de se misturar com outros povos e ter práticas que Deus não tinha autorizado e que não eram permitidas pela lei. Então a lei era uma norma cultural para eles. A lei é uma norma cultural para eles. Então, olha o que diz Lutero: a palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus, e inversamente o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Então, as primeiras coisas que tanto Esdras como Neemias fizeram foi chamar o povo de Deus e leram as Escrituras. E lá Neemias, por exemplo, começa a falar sobre a lei de Moisés e começa a discorrer desde o início que Deus é o criador de tudo. Está lá em Neemias, Deus é o criador de tudo. Depois fala a respeito de Abraão e vai contando a história todinha, isso de manhã cedinho, ao romper do dia e ao entardecer, quando não podiam mais estar acompanhando a leitura, o dia todo, o povo todinho. Imagina só uma situação dessa, né? Ouvindo a palavra de Deus, porque ela é o centro. Então não tem como existir povo de Deus sem palavra de Deus e vice-versa. Uma coisa está ligada à outra. Muito bem. E o que é pregação expositiva? Nós falando de pregação, e muitas vezes usamos esse termo, pregação expositiva, já que a pregação, o ensino é o alicerce da cultura centrada no Evangelho. E o que é a pregação? Aí nós temos uma citação de John Stott. Para mim, toda pregação cristã é pregação expositiva. Olha só. É claro que se o termo pregação expositiva for entendido como explicação, versículo por versículo, de uma longa passagem da Escritura, então essa realmente é a única forma de pregação. Mas esse seria um mau uso da palavra. Na verdade, exposição tem um significado bem mais amplo. Refere-se ao conteúdo do sermão, a verdade bíblica, e não o seu estilo, um comentário em sequência, né? Então, ele está falando a respeito que pregação expositiva não é um método, mas dizer o que a palavra de Deus está dizendo.
esclarecer o que a palavra de Deus está esclarecendo. Olha o que ele diz: expor a Escritura é trazer para fora todo o texto que está nele e torná-lo visível. Isso é expor a Escritura. Seja o texto longo ou curto, nossa responsabilidade como expositores é comunicar de tal maneira que transmita sua mensagem de forma simples, clara, precisa e relevante, sem acréscimo, subtração ou falsificação. Isso é pregação expositiva. Então a gente às vezes quando sai, e eu aprendi assim, que pregação expositiva era uma coisa, pregação textual outra coisa, né? Pregação temático, né? Por tema, por aí. Isso são métodos de pregação. Método é uma coisa. Agora, expor a Escritura, expor o Evangelho é outra coisa, né? E para quem que a gente tem que pregar o Evangelho? Para quem que você tem que pregar o Evangelho? Você pode pensar assim: para os que não estão salvos, não é? Sim, de fato, essa é a nossa primeira responsabilidade. Pregar é importante como meio de graça, não somente pode ser usada por Deus para levar conversões, mas porque é usada para a nossa santificação. Então, quando o pastor está pregando aqui, ele não está pensando apenas naqueles que não ainda conheceram o Evangelho de Jesus, mas naqueles que também já conheceram o Evangelho de Jesus, né? Pregar também é o meio principal de crescimento para a igreja local. É o meio principal. Então, existe um grande debate, né, em torno dessa questão, irmãos. De o que é mais importante na igreja, para o crescimento da igreja, para uma igreja saudável. Então, um grande debate em nossos dias, contudo, a pregação da palavra de Deus que Deus mais usa para edificar uma igreja, não somente numericamente, mas acima de tudo, e muito mais importante, em profundidade espiritual, em compreensão das pessoas que formam a congregação. Esse é um texto de James esqueci agora, estou bolando a palavra, James Boyce, né? Que é um dos criadores dessa Bíblia aqui de Genebra. Quem tem a Bíblia de Genebra vai ver lá o nome dele logo no início da Bíblia, esse cara aí. Então a pregação, ela tem que atingir, o objetivo dela não somente a conversão das pessoas, é um meio de graça também para o crescimento da igreja. Então a igreja não cresce se não tem uma palavra profundamente centrada no Evangelho. É muito importante. E aí, queridos, a gente vai entrar numa questão que tem, assim, nos preocupado ultimamente, né? Em qual é a base de toda essa pregação, né? O que está por trás disso? Não, mas não é a Escritura, sim. A Escritura, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem tanto Evangelho, está tão encharcado de Evangelho, quanto o Novo Testamento está. E aí a gente vai entrar na questão de uma história maior, né? Qual que é a história maior? E alguns estudiosos chamam isso de metanarrativa, ou seja, além da narrativa. Nós vivemos num mundo cheio de narrativas, e a palavra é centrada no Evangelho, nessa narrativa. Então, o que é narrativa? A narrativa é a palavra de Deus é centrada no Evangelho, e por sua vez a metanarrativa é baseada na palavra e é o centro da formação da nossa cosmovisão cristã. E eu vou explicar isso para vocês. Abram suas Bíblias lá em Lucas capítulo 24, e a gente vai ver aqui, perceber, vocês vão entender do que nós estamos falando.
Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 33. Lucas 24, 13 a 33. Não vamos ter como transmitir porque está no PowerPoint aqui. Lucas 24, 13 a 33. Os discípulos a caminho de Emaús. Você já deve ter ouvido essa história, né? Então foi depois que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Acontece essa história aqui. Naquele dia, naquele mesmo dia, dois deles, eu estou lendo na revista atualizada, tá? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Entristecidos. Por quê? Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Olha só. Quais? Será que Jesus não sabia das ocorrências? Ou essa pergunta, aquela tal da pergunta que nós chamamos de pergunta retórica, não é não? Não tem aquela questão da pergunta retórica? Explicaram: o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós o esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Redimir Israel, redenção, redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Mas só que os discípulos até aqui não estavam cientes dessa história, assim, não sabiam terem visto Jesus, né? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Não ouviram. Então, a situação deles era triste. Cadê o Redentor? Cadê o nosso sonho? Acabou. E agora o que vamos fazer? Voltamos à estaca zero? Voltamos à estaca zero. Toda a história do Antigo Testamento conta a respeito da esperança de um Redentor, de um Salvador, de um Libertador, daquele que haveria redimir Israel. E o tempo todo o Antigo Testamento está apontando para o Evangelho, o tempo todo. Aí Jesus se volta para ele no versículo 25 e diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ora, vocês não leram os profetas? Não leram? Não compreenderam? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A pergunta de Jesus: não convinha que o Cristo padecesse? Vocês não leram isso? Não, mas não tem isso no Antigo Testamento, falando que Cristo iria padecer. É claro que não estava assim. Havia de se entender como que as Escrituras falam a respeito disso. Do servo sofredor de Isaías e outros textos mais que tem no Antigo Testamento, apontando para Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Salmo 24, e outros salmos que falam a respeito de Jesus, do sacrifício dele. Então, vocês não leram sobre isso? E aí, versículo 27, e começando por Moisés, aí Jesus começa a contar uma história para eles,
Então, peraí, deixa eu contar para vocês a história aqui. Começando por Moisés. Aí a gente pensa, começando por Moisés como? Assim, como? Começando pelo Pentateuco, irmãos. Os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros básicos do povo judeu, né? Do povo hebreu e depois do povo judeu, né? Então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, começam com o Pentateuco, passa por todos os profetas, tudo. É uma forma resumida deles falarem, do judeu falar a respeito da Bíblia, do Antigo Testamento, justamente quando coloca o Pentateuco e os profetas, né? No versículo 28, expunha que a respeito, contava todas sobre ele as Escrituras. Então, tudo que estava falando no Antigo Testamento apontava para Jesus, expunha, falava, explicava sobre Jesus, estava relacionado a Jesus, está aí no versículo 27. Versículo 28, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Exposição das Escrituras, pregação expositiva das Escrituras, foi isso que Jesus fez, pregou, fez pregação expositiva, baseado no Antigo Testamento, e ali tem Evangelho, e na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então, irmãos, o que nós temos aqui? Nós estamos falando de metanarrativa. Nós temos muitas narrativas no nosso mundo hoje, muitas narrativas, né? Nós temos uma narrativa humanista, nós temos uma narrativa com os novos pregadores nossos pregadores chamados os Cavaleiros do Apocalipse, aqueles que defendem a teoria da evolução, né, que fizeram disso uma religião, né? E a nossa cultura lá fora está encharcado de humanismo e de um secularismo extremado. Nós dissemos aqui no domingo passado, citamos isso daqui, que eu vou repetir, que a visão traçada para a divisão da história do Ocidente é feita em clássico, medieval, né? Moderno e agora pós-moderno. O que é clássico? Quando a gente fala de clássico, é algo que é bom, né? Música clássica, aquilo que é clássico, os clássicos do cinema são os melhores filmes do cinema. Então, clássico que é bom. Medieval, esse negócio é medieval. Não é bom. É medieval. Não é bom. Então, clássico é bom, medieval não é. Moderno, moderno é muito legal. Coisa moderna, e pós-moderno deve ser coisa melhor ainda, né? Se moderno é bom, pós-moderno deve ser melhor ainda. Irmãos, essa é uma visão humanista de dividir os períodos da história do Ocidente. E aí, o autor do livro Introdução à Cosmovisão Cristã, Michael Goin, Bartolomeu, esqueci o primeiro nome dele, eles falam assim, nós precisamos repensar como cristão a forma de dividir a história do Ocidente. E eles dão a seguinte sugestão: na história do Ocidente, a primeira parte, nós chamamos de clássico, é o período pagão. Por quê? Porque é antes de Jesus, e onde nós temos ali os socráticos e os pré-socráticos, a filosofia grega que dominava o mundo na época, mundão da época, né? Então,
Ah, mas não tinha Israel? Sim, mas Israel era um povo, mas o mundo da época era tomado por essa filosofia pagã. Então, os pré-socráticos e os socráticos, né, que é assim resumido, Platão e outros mais também estão envolvidos aí, é que dominava as ideias daquela época. Então, isso aí vai até quando? Essa dominação dessa filosofia, desse pensar, dessa visão de mundo, dessa cosmovisão de mundo, vai até o surgimento da igreja. Então, até o surgimento da igreja, quando a igreja é estabelecida oficialmente com o imperador Constantino, obrigado, alguém me lembrou aí, Constantino. Então, acontece, a igreja se institucionaliza, a gente se converte, né? Agora até o imperador é crente, né? Convertido a cristão, se converte gente todo lá. Então, a igreja cresce absurdamente todo, não? Se institucionaliza, se cria bispos e coisa mais, e chega ao que vem a história, cria-se papa e essas coisas mais. Então, eles chamam desse período aí, que surgimento da igreja, de Constantino, de período medieval. E o Michael Goin fala, esse período é o período da síntese. Por que período da síntese? Porque é o período em que as ideias bíblicas do Evangelho, das Escrituras, por causa dessa institucionalização do cristianismo, se mistura com as filosofias pagãs, com o paganismo. Então nós temos uma síntese do paganismo com o cristianismo. Então seria o período da síntese, o que eles chamam de medieval, seria o período da síntese. E depois nós vemos com o período moderno, e o período moderno geralmente eles começam ali realmente com a Renascença, que é justamente na época da Reforma Protestante, né? Leonardo da Vinci, por aí, naquela época. Então, no século XVI, antes um pouquinho do século XVI já começa, no século XV já começa a Renascença. Então, começa o período moderno. E aí, com a Reforma Protestante, a igreja acorda, né? A igreja vê o real significado do Evangelho, e a igreja, então, começa a ir contra a narrativa do mundo. Então eles chamam esse período de período da antítese, porque de fato é aí, porque no período da Idade Média, a igreja não teve um papel importante em mudança cultural, ela se misturou com as ideias do mundo. E aí então, depois da Reforma para cá, nós temos grandes homens de Deus, né? Como Kuyper e outros mais, que começaram a mostrar que o Evangelho era muito mais do que apenas salvação pessoal e que diz respeito à transformação do mundo, das pessoas, da ordem social e por aí mais. Então, essa é uma forma de ver o mundo. E agora nós estamos vivendo o que nós chamamos de pós-modernidade. Eles, então, Michael Goin, Bartolomeu chamam isso de neopaganismo. Por que, irmãos, neopaganismo? Porque parece que nós nos acomodamos e não temos resposta para o mundo que tanto necessita do Evangelho de Jesus. O mundo está carente, está precisando de resposta. Nós temos a resposta que o mundo precisa. Nós temos a palavra de Deus que nos dá toda a autoridade para falar a respeito do que as pessoas mais precisam nesse mundo. Nós estamos vivendo no período do neopaganismo. Como esse período da antítese, a igreja cresceu, a igreja impactou o mundo, e agora de repente nós vemos até no nosso Brasil, como a nossa igreja evangélica é tão misturada com o secularismo no país. Misturamos todas as coisas e não compreendemos de fato o significado da importância da política, né? Tem crente que é contra a política, e quando a política devia ser um meio que a gente podia usar para transformar a nossa sociedade,
Eu já disse algumas vezes na sala da escola dominical, nós precisamos preparar homens e mulheres de Deus para ir para o Senado e para a Câmara, para ir para a presidência do país. Pessoa, gente preparada, que está com o Evangelho no coração e que entende realmente o que é ser Evangelho e o que é fazer Evangelho, né? Na nossa nação. Então, isso, irmãos, é narrativa. A narrativa, cada um tem a sua narrativa, e nós temos a nossa meta-narrativa. O que é essa nossa meta-narrativa? Nossa meta-narrativa começa com o começo da história, que é a criação, vai para a crise da história, que é a queda, vai para a trama da história, que é a redenção, e depois vai para a consumação da história, que é o fim de todas as coisas, né? Quando Deus vai restaurar todas as coisas. Vamos falar mais um final sobre isso. Então, como nós estamos falando sobre a primeiro ponto aqui, começo da história, a criação. Eu estava ouvindo outro dia na televisão uma entrevista com um neurocientista, Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro. Ele disse que não foi Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus. Ele falou isso. Ele é neurocientista. E ele explicando que tudo que passa na nossa mente é feito por contatos de neurônios e eletricidade que transportam todos esses contatos e tudo mais, para dar uma explicação lá, e que quando a gente está triste, você pode ter um sinal de uma maneira, quando você está eufórico, você tem um sinal de outra maneira, quando você está depressivo, você tem um sinal de outra maneira, e fazendo uma explicação de como a gente funciona a nossa mente. Então, a partir do entendimento dele, do que é a mente humana, em termos físicos, ele então caracterizou, caricatura de caricatura, isso mesmo, vocês entenderam? Então fez aquela caricatura toda, e então a partir dessa visão de entendimento da mente humana, ele compreendeu que essa é a forma de compreender o mundo. Então as pessoas têm narrativas, o mundo está cheio de narrativas. E o que me entristece, irmãos, é que tem crente adotando essas narrativas do mundo. Muitas narrativas tem por aí fora, muitas. E a nossa narrativa começa por aqui, ó, com a criação, com a queda, com a redenção. É por aqui que é a nossa narrativa, né? Olha só. Opa. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Deus estava em Cristo fazendo o que em Cristo? Reconciliando consigo o mundo. O mundo. Ele está reconciliando apenas não com você, mas com toda a criação. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre isso, que Deus, a criação de Deus aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação.
Deus quer que Deus vai transformar todas as coisas. Essa é a missão de Deus, de reconciliar todas as coisas. Olha agora, Colossenses 1, 18 e 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, queridos, nós precisamos ter uma visão mais abrangente do significado do Evangelho. De fato, eu aprendi na igreja, quando me converti, desde o início dos anos 80, de que o Evangelho era apenas a salvação das pessoas. Irmãos, pasmem, eu estava cursando o que corresponde hoje ao segundo ano do ensino médio, né? O ensino médio, a gente chamava de segundo grau. Irmãos, eu não queria mais estudar. Não queria estudar. Para mim, o Evangelho é mais importante. A Bíblia é mais importante, o negócio de tratar com a igreja. Né? A minha conversão foi um negócio impactante. E eu não tive ninguém que me discipulasse. Ninguém que me ensinasse essas coisas. Ninguém. Então, eu me converti. No ano seguinte, eu já fui para o que hoje é Valparaíso, aquela região todinha lá. Hoje nós temos uma igreja lá, e eu comecei o trabalho lá, e para mim salvação era falar de Jesus, era salvação, o Evangelho era isso, era salvação. Nós precisamos de entender que o Evangelho é muito mais abrangente do que a salvação pessoal, porque se a gente não entender a importância do Evangelho em cada etapa das nossas vidas, irmãos, nós vamos ter uma igreja dividida, pessoas pensam de uma maneira e pensam de outra. Nós precisamos ter uma narrativa coerente, para a gente poder entender e dar respostas para o mundo, que ele tanto necessita, tanto necessita. Então, a nossa metanarrativa começa com a criação, né? Com a criação, e a criação, como eu disse para vocês, como é que a gente pode ter uma visão de um camarada que fala a respeito que todo o nosso mundo possa ser entendido através de processos químicos e físicos que acontecem dentro da nossa mente? Ora, não é. Deus soprou em nós o espírito de vida, né? Nós entendemos que a vida é muito mais do que isso. Nós entendemos que a nossa vida não é só isso aqui. Nós entendemos que a nossa vida vai além disso aqui, que Deus tem um propósito para nossas vidas, né? E que a ressurreição de Jesus é um dos fatos assim, mais extraordinários que aconteceu na história da humanidade, para a gente entender o que é a nova vida. O que é a nova vida? Nós temos dois exemplos nos evangelhos de como é que seria a nossa vida com Deus, né? Primeiro é o Monte da Transfiguração, né? Jesus ali se transfigura e aparece quem? Moisés e Elias, para aí. Como é que é a história aí? O camarada lá do Antigo Testamento aparece para os discípulos ali, né? De carne e osso? Não é de carne e osso. Não sabemos qual é a substância que eles estavam, né? Não sabemos como é que era aquela estrutura, não temos esse conhecimento, e também não importa. O que importa para a gente, irmãos, é que ali os discípulos viram o reino de Deus, porque ali em Lucas 9, Lucas explica sobre isso. Jesus fala sobre o reino de Deus e fala, há alguns aqui que não passarão da morte até que vejam o reino de Deus. Está lá em Lucas capítulo 9, e eles veem o reino de Deus. E quando Deus fala, esse é o meu filho amado, aí ele ouvi, ele estava ali vendo a coroação do reino, simbolicamente a coroação simbólica de Jesus no reino, que já estava presente, é o já e ainda não, nós temos essa expressão aí
do já e ainda não. Então, nós vemos a criação como uma forma de Deus agir, começar a história, a nossa metanarrativa a respeito da história. Então nós somos seres criativos, relacionais, morais, e Deus nos dotou de razão, de vontade, de emoção. Não somos apenas processos químicos e físicos que acontecem na nossa mente, né? E depois disso, da criação, nós temos o quê? A queda. A queda é a crise da história. A crise da história. É uma metáfora, ao mesmo tempo uma realidade, ao mesmo tempo uma metáfora, né? E uma realidade com consequências devastadoras, a queda. Nós compreendemos o que nós vivemos hoje em dia, por causa da queda, por causa do pecado. Por que, irmãos? Às vezes você se pergunta, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com meu filho? Com o que aconteceu com fulano, com cicrano? Por quê? Por que tanto mal? Por que tanto sofrimento, irmãos? Por causa da queda. Nós temos a explicação para a humanidade. É por causa da queda. Porque as pessoas são corruptas. Porque as pessoas desejam mal para os outros. Por que as pessoas não conseguem ser pessoas boas? Por causa da queda. Nós temos a narrativa que o mundo precisa saber. Por causa da queda, o mundo se vê numa situação deplorável, subjugado pelo pecado, o sofrimento físico, o sofrimento emocional e o mal moral. Nós temos resposta para o mal moral. Meus irmãos, essa questão é tão séria, a gente não tem como aprofundar sobre isso aqui, porque não é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas às vezes, irmãos, eu fico vendo lá as discussões nos tribunais, no STF, e por aí vai, e fico vendo a forma e os critérios que eles adotam para fazer o seu julgamento. Eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente vai para a Bíblia e vê algumas coisas assim, que são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, e os critérios adotados por eles, totalmente humanistas, porque não teme a Deus, não conhece a Deus, não sabe, não tem Deus como referência para as suas vidas, né? Para nada nesse mundo. Então, a visão mecanicista das coisas, como tem que funcionar ali os trâmites processuais, a importância do processo, às vezes é mais importante que a pessoa. Negócio interessante, eu fico impressionado, como o processo é mais importante que a pessoa. Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu não entendo. Então, a salvação, a queda, trouxe problemas físicos, emocionais. As pessoas estão doentes, carentes do Evangelho. A nossa forma de pensar está cativa pelo pecado. Nós não conseguimos pensar diferente. As pessoas não conseguem, né? E são doentes em si. Então, você pega esses casos malucos aí, do sujeito que mata o próprio filho, sujeito que estupra, coisa maluca, coisa doida. Nós temos explicação para isso. A queda. Temos explicação para isso. Então, o entendimento correto sobre o significado da queda e suas consequências vai definir a qualidade de nossas vidas e a nossa maturidade. Olha só. O entendimento que você tem sobre a questão do pecado vai definir a qualidade de sua vida e da sua maturidade. Olha só. O que é o pecado para você? Se você não leva a sério o pecado, então você não vai levar a sério a sua vida cristã, irmão. Se você não leva a sério o pecado, você não vai levar a sério o que Jesus falou, que dia a dia tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Se você não leva a sério o pecado, você não
vai ter um entendimento claro de como você deve lidar com o pecado diariamente na sua vida e na sua relação com as pessoas. Então, como o pecado, como a queda afeta a humanidade e a nós em particular. Então, a nossa história, a nossa metanarrativa, é o começo da história, a criação, a crise da história, a queda, e o trama da história, a redenção, né? E a redenção começa lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala para Adão e Eva que a serpente iria morder o calcanhar, mas ela iria... Ia ter a cabeça esmagada, e a semente teria a cabeça esmagada. É chamada de proto-evangelho, Gênesis 3,15. E algumas palavras, irmãos, no Antigo Testamento, assim, que são, assim, esclarecedoras com relação a isso aí. Esclarecedoras. Por exemplo, a palavra promessa, a palavra pacto. Nós não temos reino de Deus no Antigo Testamento. Reino de Deus é uma expressão do Novo Testamento. Ok? Mas hoje, se você for ler e estudar o Antigo Testamento, você tem que entender reino de Deus. Se você não entender reino de Deus, você não vai compreender o Antigo Testamento. O que acontece em muitos púlpitos por aí afora, de pregadores que pregam de forma errada o Antigo Testamento porque não entenderam. Tem muita coisa errada aí, irmãos. Tem gente falando coisas aí que não tem nada a ver com o reino. Tem que se ver o Antigo Testamento a partir do reino. Vários textos em Hebreus falam que o Antigo Testamento são sombra das coisas celestiais e das que estariam por vir. Hebreus, Colossenses 2,17 também fala sobre isso. Então, enquanto no Antigo Testamento nós temos promessa, pacto, no Novo Testamento nós temos reino de Deus. A chave de entendimento é reino de Deus. A gente fala de evangelho, que evangelho é boas novas. Boas novas de quê? Boa nova de quê? O evangelho é boas novas de quê, irmãos? Salvação. Se a gente falar aqui, não, o evangelho é boas novas de salvação, para a gente ir para a vida eterna, só isso? É só isso? O evangelho? Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Todas as coisas. E aí, irmãos, a gente entra no final. Esse é o evangelho. A trama toda, a missão de Deus, irmãos, é essa. Ele não criou o homem para depois deixar o homem à deriva. Deus é um Deus de amor. Ele criou o homem com propósito. O homem falhou e ele disse: eu vou pagar o preço, porque eu não criei você para ser isso. E ele pagou o preço, mandou o seu próprio filho. Isso é redenção. E agora ele está reconciliando consigo todas as coisas. Todas as coisas. Nós temos uma visão muito pequena do que é céu. Chega de falar de céu, que é lugar de anjinho, só que é lugar de nuvem lá, aquele negócio todo. E que inferno é local de tridente e fogo. O inferno, irmãos, a pior coisa que... Se há uma forma de você falar de inferno para a pessoa, é o seguinte: o inferno é a ausência de Deus. Você sabe o que significa ser a ausência de Deus? O que não é sentir a presença de Deus? Não sentir amor, paz. É terrível, irmão. Isso é inferno. A ausência de Deus. Não precisa de estar no fogo queimando, não. Só o fato de você não ter ausência de Deus, isso é inferno. O mundo não experimentou o que é inferno. Por causa de quê? Nós temos uma palavrinha, uma expressão chave, né, na nossa teologia. Graça comum. Graça comum. Por causa da graça comum, a graça de Deus é sol sobre todos, é chuva sobre todos. Deus derrama do seu amor, da sua graça sobre toda a humanidade.
Isso é graça comum. Então a humanidade não experimentou ainda o que é inferno. Experimentamos um pouco do que é inferno, lá em Auschwitz, né? Experimentamos um pouco do que é inferno quando nossas mulheres são estupradas. Experimentamos um pouco do que é inferno, nessas coisas do dia a dia horríveis que acontecem, né? Mas não é totalmente o inferno. O inferno é pior do que isso. É pior do que isso. E o céu é o oposto. Se é o oposto, o que você pode sentir com a presença de Deus? Cadê a angústia? Né? Cadê a tristeza? Então, ouvi uma grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é céu. Deus presente, o tempo todo, assim como estava com Adão e Eva lá. Esse é o propósito de Deus. Ele quer restaurar aquilo lá, de Gênesis. Ele quer restaurar aquilo lá, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço o quê? Novas todas as coisas. Meus irmãos, eu imagino que o céu vai ser um negócio muito fantástico. Um mundo novo, transformado, sem pecado. É isso que nós queremos. É isso que a humanidade precisa. Então nós temos a metanarrativa, a narrativa que está além das outras narrativas, a maior de todas as narrativas, é a melhor narrativa, porque é a verdadeira narrativa. Essa é a narrativa que os evangelhos nos apresentam. Amém?